É isso, galera. Aconteceu aquilo que a gente imaginava, né? Seleção brasileira eliminada da Copa América. Bem, vamos explorar um pouquinho tudo o que aconteceu nessa Copa América, o time e outros pontos aí importantes pra gente bater esse papo. Vem comigo, acompanha que vai ter conteúdo bom aí, conteúdo polêmico talvez aí. Mas antes, entra ali embaixo, vai ali embaixo nos botõezinhos, clique em curtir esse vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esquece de ativar o sininho da notificação e principalmente, galera, compartilhar os nossos vídeos com toda a galera que gosta de futebol. É muito importante para a gente a sua participação, porque isso vai fazer com que o canal alavanque, ele cresça e que a gente traga conteúdos ainda melhores para você. Então a gente conta muito com você. Tamo junto. Fala galera, Sérgio Olivetti na área aqui no Clube de Rivais, começando um vídeo triste, né? No mínimo triste, talvez. Seleção brasileira acabou de ser eliminada pelo Uruguai na Copa América. Eu acho que eu não gostei em nenhum momento da seleção brasileira durante essa Copa América. Será que você gostou? Teve algum momento aí da seleção que te chamou a atenção? Eu sinceramente não tive nenhum momento assim que eu olhei e falei, nossa, estamos apresentando um grande futebol e tivemos tempo para treinar, né? O Dorival, desde o momento da convocação, ali ele teve quase um mês para trabalhar com esse pessoal, então foi muito tempo, mas eu não vi uma seleção agrupada, eu não vi uma seleção com toque de bola, sendo envolvente, sendo dominante, e isso eu acho que não é que me preocupa, né? Por se tratar de seleção brasileira, porque é muito difícil você montar um time, formar um time, né? Mesmo com esse período longo, é muito difícil você montar. Mas me entristece, né? Porque a seleção brasileira vem de resultados ruins há muito tempo. Há muito tempo. Faz tempo que a gente não comemora alguma coisa. Tudo bem que ganhar a Copa América a gente não ia comemorar, falar, nossa, não ganhamos a Copa América. Mas eu acho que ia ser bom, pelo menos para nossa autoestima. Você concorda? Comenta aqui, fala um pouquinho aí qual que é a sua opinião. Olha, eu vou abordar 3 pontos, tá? Que pra mim me chamaram muita atenção nessa Copa América. O primeiro é com relação ao time. Eu não senti vibração nesse time, eu não sei se você sentiu. Eu não senti um time aguerrido, um time afim de jogar. Eu já fiz um outro vídeo, né, de uma crise de identidade que a seleção tem com seus torcedores. Se você não assistiu esse vídeo, entra aqui, a gente vai deixar aqui na descrição aqui o link desse vídeo. Mas eu acho que também existe uma crise de identidade dos jogadores com a seleção. A pergunta que eu me faço é a seguinte: será mesmo que o cara tá afim de estar lá? Porque pensa no seguinte, a seleção é mais europeia do que brasileira propriamente, né? Tem um monte de jogador ali que não é conhecido do grande público, pouco jogou aqui no Brasil, a gente fala um pouquinho nesse vídeo que a gente deixou aqui na descrição. Então, o fato de você ser mais europeu te afasta um pouquinho de algumas competições, né? Pô, você queria estar em férias agora, né? Já começa por aí. Segundo que a Copa América pro europeu não significa muita coisa. Ah, mas significa alguma coisa pro brasileiro. Sim, mas vamos fazer a seguinte comparação meio boba assim, mas acho que é válido. Quando um time europeu vai disputar um mundial de clubes, não é uma competição que ele quer participar, ele tá, nossa, afinco ali. Lógico que ele quer ganhar, sempre. Mas é muito diferente do peso que o brasileiro dá pro mundial de clubes do que o europeu. Mesmo quando tem brasileiro jogando nesse europeu. Então acho que o pensamento é mais ou menos esse, sabe? Eu não sei se a seleção ali, aquele grupo de jogadores, tá afim de estar lá. Se eles têm essa relação que a gente fala com a seleção brasileira, sabe? Talvez a relação que eles tenham seja mais no sentido de propagação do nome, de alavancagem na carreira, do que propriamente amor pela seleção. E eu não duvido que eles tenham amor pela seleção, tá? Todos com certeza devem amar a seleção, querem ganhar, mas eu não sei se a seleção brasileira hoje para eles é uma coisa de laço afetivo, existe um laço afetivo com a seleção brasileira, tá? Então acho que esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Segundo ponto é que eu acho que justamente por esses jogadores jogarem lá fora, na Europa, existe uma
eu acho que no sistema tático da seleção existe uma coisa que a gente puxa muito do que a Europa tá fazendo, né? Ah, é ponta, é um falso 9, etc. Só que assim, a característica do Brasil não necessariamente é essa, né? A gente ganhou Copas do Mundo jogando com 3 zagueiros, a gente jogou Copa do Mundo jogando em 4-4-2. A gente não precisa copiar um sistema tático que existe lá fora para colocar aqui porque os caras jogam lá fora. Acho que a gente tem que jogar o nosso futebol. Então isso é uma coisa que eu venho vendo muito na seleção, né? Essa cópia, essa tentativa de copiar modelos europeus, né? Apesar dos jogadores jogarem lá, claro, acho que isso é importante, né? O cara tá acostumado com aquele jeito de jogar, mas a gente precisa impor um jeito, né? Uma identidade do brasileiro, do Brasil em termos táticos, né? Técnica, com certeza a gente tem. E aí outra pergunta que eu faço é a seguinte: você gostou dessa convocação? Você achou que essa era a melhor convocação? Eu não tenho certeza, tá? Eu prefiro convocações que tenham jogadores brasileiros que tenham mais identidade, mais proximidade com o torcedor. Só que assim também, né? Se a CBF vai e aprova e faz a convocação desses jogadores, a gente como torcedor de clube aqui vai ficar puto, né? Porque eles vão estar desfalcando os nossos clubes para jogar na seleção. Né? Isso aconteceu com o São Paulo com o Rafael, isso aconteceu com o Atlético Paranaense com o Bento e com o Atlético Mineiro com o Guilherme Arana. Ou seja, se tivesse mais gente convocada aqui do Brasil, a gente ia estar mais puto do que feliz, né? Então, assim, a CBF ela precisa arrumar esse processo, né? Esse calendário horrível, assim, e fazer com que os times não fiquem desfalcados em competição e abrir a possibilidade para o técnico de chamar jogadores daqui. Mas aí entra aquela pergunta, né? Será que ele chamaria? Porque nas datas FIFA, que existe aí sim um intervalo, né? A paralisação do futebol brasileiro, ele não chama, ele não tem chamado tanto, né? Que foi uma coisa que o Dorival falou na estreia, na primeira palestra que ele deu ali, na apresentação dele, falou que ele via o futebol brasileiro como um futebol gigante e que ele ia tentar fazer esse envolvimento, mas isso não aconteceu. Os jogadores brasileiros não estão tão presentes assim nas convocações. Me preocupa um pouco isso também, aí eu vou falar do outro ponto que é importante, que aí eu também quero que você fale um pouquinho, que é do Dorival, né? Será que o Dorival é o cara certo para a seleção? Eu sou São Paulino, então assim, eu gostei do trabalho dele, não achei que foi um trabalho soberbo, sabe, incrível, mas ele deu pra gente um título, né, que a gente nunca tinha ganho. Mas assim, seleção brasileira eu acho que é bastante diferente, na verdade, né, principalmente se você considerar que os melhores jogadores do Brasil potencialmente estão lá fora, na Europa, eu acho que você precisa sim trazer um cara que esteja acostumado com esse futebol lá de fora, né, já que a gente vai colocar esse processo tático, entendeu? Já que o Dorival não vai mudar o sistema tático do Brasil para ser uma coisa mais brasileira e vai ser mais europeia, então assim, você tem que chamar um cara lá de fora, né, pra tocar a seleção. Porque, na verdade, você tá colocando a pessoa errada no lugar certo ou a pessoa certa no lugar errado, entendeu? Então assim, você precisa trazer um cara lá de fora que tenha essas métricas, né, que conheça um pouco mais esses jogadores, tenha proximidade com esses jogadores, para que a gente tenha uma evolução. Então assim, foi falado muito no Ancelotti, o Ancelotti não deu certo. Pô, por que será que os caras não foram atrás do Klopp, por exemplo? Será que o Klopp é um mau nome? Será que o Zidane, por exemplo, para terminar a seleção brasileira, seria um mau nome? O cara que foi tricampeão da Champions, entendeu? Guardiola falou que gostaria de treinar uma seleção na Copa do Mundo. Será que esse não seria o momento de chegar no Guardiola, que já foi multicampeão no Manchester City, não tem mais o que fazer lá? Será que não seria um desafio para esse cara? Eu não sei até que ponto a CBF vai atrás. Vai ficar caro? Vai ficar uma conta cara trazer um cara desse? Vai. Mas assim, é um caro que vale a pena. E vamos combinar que a CBF tem dinheiro, né? A CBF tem dinheiro. Dinheiro não é um problema para a CBF, né? É uma venda de um jogo qualquer aí para os Estados Unidos lá para fazer Brasil e país país XYZ lá nos Estados Unidos, que eles já faturam tudo que eles poderiam, entendeu? Então assim, dinheiro não é um problema. Eu iria nessa linha, tá? Mas sem descredenciar o trabalho do Dorival, que tá ainda no começo, acho que é muito, muito cedo ainda para você falar qualquer coisa. Mas Copa América é isso, né? A gente não vibra quando ganha, mas quando perde, ela já coloca uma pulguinha atrás da orelha, né? É que nem os campeonatos regionais, né? Não serve de muita coisa pro torcedor do grande clube, né? Mas serve para matar técnico, né? Quantos técnicos não caíram por não classificações a semis, finais de Paulista, Carioca, Mineiro? Copa América também, né? A Copa América já matou o Dunga, por exemplo, já tirou o Dunga da seleção. O Felipão, quando perdeu em 2001, também
para Honduras também deu aquela balançada ali pensando em Copa do Mundo. Então é complexo, né? Copa América não é tão legal assim pro cara que ganha, porque, legal, dá uma tranquilidade, dá um pouquinho, mas pro cara que perde, como é o caso do Dorival, vamos ver as cenas nos próximos capítulos. E o terceiro ponto que eu queria falar é sobre jogadores em específico, né? O Vini Júnior, por exemplo. Vini Júnior, será que ele já tá preparado para assumir a responsabilidade de ser o cara da seleção? Eu acho complexo isso, né? Porque muita gente fala assim, mas no Real Madrid ele é um cara que assume a responsabilidade. Mas ele não assume sozinho, né? No Real Madrid ele tem um Bellingham por trás, ele tem um Toni Kroos por trás. Então assim, são jogadores que municiam ele e dão a liberdade para ele ser aquele moleque atrevido de ir para cima e etc. No Brasil, a gente não tem um Toni Kroos e a gente também não tem um Bellingham. O meio de campo do Brasil, comparado ao meio de campo do Real Madrid, é anos-luz para trás, né? Então, assim, será que ele consegue assumir essa responsabilidade, tendo que vir buscar um pouco mais de jogo, não tendo essa liberdade criativa de fazer o que ele quiser? Eu acho que é complicado. E aí entra um cara que eu, ao meu ver, ainda continua sendo um cara importante para a seleção brasileira, que é o Neymar. Ao meu ver, o Neymar, voltando nas mesmas condições que ele parou, porque ele tá machucado, né? Voltando naquele mesmo patamar, esquecendo o Neymar do Barcelona, esquecendo o Neymar do Santos. Esse cara não existe mais. Mas para aquele Neymar, ainda existe espaço, né? O Neymar vai fazer aquela função que hoje está sendo feita pelo Paquetá, aliás, não bem feita, né? Eu não gosto do Paquetá jogando nessa posição, prefiro o Paquetá um pouquinho mais para trás. Mas também, na verdade, eu não vi ainda o Paquetá mostrando o futebol na seleção que a gente gostaria de ver, entendeu? Na Copa do Mundo foi assim, e na Copa América, durante toda a Copa América foi assim. Então assim, eu vejo hoje o Neymar titular da seleção brasileira. Inclusive se ele voltar um pouco pior do que ele estava. Porque sinceramente, gente, quando o Brasil vai enfrentar qualquer seleção do mundo, uma coisa é você tá com o Paquetá em campo, outra coisa é você tá com o Neymar. O Neymar, ele chama a marcação. Os treinadores adversários vão olhar e falar assim, olha, gruda no cara porque o cara pode fazer qualquer coisa. E ele pode mesmo. Então eu vejo hoje o Neymar importante ainda para a seleção, principalmente para tirar um pouco esse peso do Vinícius Júnior de ser o cara, né? Eu acho que o Neymar na seleção desafoga um pouco o Vinícius, o Rodrigo, né? Então, para mim, hoje ele ainda é titular. E a gente não pode cometer o mesmo erro com o Neymar que foi cometido com outros jogadores, tá? Uma coisa é o Neymar fora de campo. Você pode criticar, você pode não gostar, etc. Mas dentro de campo, ele sempre foi um cara que chamou muita responsabilidade. Talvez ele não tenha feito as Copas do Mundo que a gente imaginava, mas também vamos lembrar que ele jogou machucado muitas delas. Então, é complicado você avaliar o Neymar em campo. O cara é um dos maiores artilheiros aí da seleção. Se bobear, acho que ele já é o maior artilheiro da seleção brasileira. Então, é complexo. E a gente não pode cometer o mesmo erro com o Neymar que foi cometido com o Ronaldinho Gaúcho e com o Adriano em 2010. Naquela virada de chave de 2006, que o quadrado mágico não funcionava, então todo mundo que estava em 2006, os grandes, né, todo mundo não jogou em 2010, então Ronaldo não jogou, tirando o Kaká, né, que ainda estava ali, mas Ronaldo não jogou, Adriano não jogou, Ronaldinho Gaúcho não jogou, o Roberto Carlos também não, o Cafu também não, pararam ou já estavam no final de carreira, só que o Ronaldinho Gaúcho em 2010 estava jogando no Milan, estava jogando muito. Assim como o Adriano tinha tido uma passagem incrível pelo São Paulo, estava no Flamengo, com o Império do Amor ali, junto com o Wagner Love. Então, assim, era para ter sido chamado. Mas o cara não vai desempenhar um trabalho incrível em campo. Não importa. Quando você coloca o Ronaldinho Gaúcho e o Adriano, eu tenho certeza que o treinador adversário vai olhar e falar assim, pô, eu preciso dobrar a marcação nesse cara. Sabe? Muito mais do que se você colocar, e assim, com devido respeito, tá? Porque eu achei que jogou muita bola, o Grafite, por exemplo. Né? Uma coisa é o Adriano, outra coisa é o Grafite. Por mais que o Grafite esteja jogando até melhor do que o Adriano, mas a gente não pode deixar de levar um cara desse, pelo menos para entrar no jogo, justamente para essa chamada de atenção, esse desafogo para outros caras brilharem. Bem, galera, essa é a minha opinião. Eu acho que a seleção brasileira ainda tem muita coisa, muito caminho pela frente. Eu torço muito pela seleção, torço pro que o Dorival dê certo, mas acho que tem muito acerto para fazer. Pra gente pensar em Copa do Mundo, em que as seleções hoje elas estão muito niveladas, muito. A gente tá vendo a Eurocopa aí com esses empates que tem acontecendo, pênalti toda hora. Você não tem mais seleçãozinha, entendeu? Esse cara aqui a gente vai bater. Não existe mais. Então a gente precisa
ganhar nos detalhes. Eu acho que os detalhes, a gente não passou nem dessa fase, né, de preparação pra gente ir pro detalhe. Então a gente tem muita coisa para fazer. Se o Dorival é o cara certo ou não, bem, o tempo vai dizer. A gente torce muito para que seja e para que ele conduza a gente pro Hexa, que é o que a gente mais quer. Beleza? Espero que você tenha gostado. Deixa aqui no comentário, fala tudo o que você acha da seleção, se você ainda curte a seleção, se acompanhou a Copa América, não acompanhou. Vamos conversar junto aí, porque uma eliminação é sempre frustrante, né? Aquela hora que a gente dá aquela desabafada. Então, digita bastante aí, conversa com a gente, que vai ser um prazer. Tamo junto, galera. Valeu!